Quem vai jogar? Matheus. Pode ser, fala parte então. Minha avião tá aqui, ó. Bem, meu amigo, minha amiga. A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aí, um programa muito especial, né? Hoje, aqui na Rádio Paz FM. Então, gente, vai falar sobre profecias, né? Então, aqui à minha frente está 3 homens de Deus, pastor Wagner Silva, na qual já quero aqui dar a paz do Senhor, uma ótima tarde, pastor Wagner, e já pode aí iniciar aí, é com o senhor. O que o senhor tem aí pra gente? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, os amados ouvintes da Rádio Paz FM. Eu quero, neste momento, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade. Hoje eu estou assim muito ansioso, muito desejoso por este programa. Na certeza que Deus vai hoje nos usar, fazer coisas grandiosas hoje aqui no nosso meio. Então eu quero já agradecer a Deus, pedir que você fique aí ligado, comunique, fale para mais 2, 3 pessoas que este programa vai ser muito edificante. Até mesmo porque hoje nós temos aqui o nosso pastor presidente, pastor Supra, e eu já quero até já passar a palavra para ele também, pastor Supra. Amém, pastor Pai. Quero também cumprimentar a todos nessa tarde tão linda, com a paz do Senhor, a todos os nossos ouvintes. Corroborando com as palavras do pastor Wagner, vamos tratar de um assunto bastante intrigante no dia de hoje, mesmo porque, infelizmente, a maioria das pessoas não tem compreendido ou não tem tido o discernimento necessário em relação ao que a Bíblia chama de fato de profecias. E é através da palavra de Deus que nós iremos aqui estar estudando, trazendo para você que está aí do outro lado, nos ouvindo, para que Deus possa nos trazer coisas edificantes para nós. Aleluia. Então, é um momento oportuno e quero desde já aqui parabenizar a dupla, né? Renato e o nosso amado irmão Nando, pela iniciativa, né? Diante de muitos programas que nós temos hoje, né? Graças a Deus por essa liberdade que nós temos no Brasil, os meios de comunicação. Hoje você ministra a palavra, você prega a palavra, e eles têm colocado no coração um propósito limpo de trazer e fazer um programa onde a palavra de Deus é anunciada, onde a palavra de Deus é ministrada com veracidade. E eu louvo a Deus por essa iniciativa, tá bom? Amém. Pode passar para o Diácono Jean. Uma boa tarde a todos, nossos amigos ouvintes dessa programação. E hoje eu estou aqui para aprender sobre esse tema que é muito divulgado nas mídias hoje em dia. E quero que você fique ligado, todos vocês, na sua casa, no trabalho. E se você puder também chamar mais alguém para ouvir, comunique aí, compartilhe esse momento que vai ser um programa hoje muito especial. Creio em Deus que Deus vai abençoar muito a sua vida nessa tarde. É isso aí, povo de Deus. Então, ó, eu vou soltar aqui uma profecia, certo? Que foi dada no final de outubro, antes das eleições, né? Eu não vou falar o nome do pastor muito conhecido. Ele profetizou sobre a vida de um candidato a vereador na Bahia. Ele disse que o candidato ia tirar mais de 31 mil bênçãos. Ou seja, ele estava querendo dizer que o candidato ia tirar mais de 31 mil votos. No final das eleições, esse candidato só tirou apenas 1.500 e não foi eleito. Então eu vou soltar aqui para vocês ouvirem o áudio. Esse estado, ligue para alguém e diga, eu profetizo 31 mil bênçãos, tá? E pensa aqui também, está selado. Eu ligo na terra. Se a boca de Deus fala por mim, se a boca de Deus fala pela minha, amanhã por essa zona você vai estar cantando o hino da vitória. Oh, Deus, eu posso ouvir o glória a Deus? Pronto, povo de Deus, você ouviu aí esse áudio de um pastor muito conhecido, certo? Eu queria pedir aqui que o pastor Supra começasse aí a dar sua opinião. Tá certo. Vamos usar a palavra, né? A palavra, como nós falamos na abertura do programa, é a nossa referência maior. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 21, nos diz assim as Sagradas Escrituras, que profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus
falaram movidos pelo Espírito Santo. O que nós vemos hoje, podemos dizer, não apenas no cenário nacional, mas no cenário internacional, é que a maioria das pessoas que se dizem estarem sendo usados por Deus, não sabem os mesmos que a Bíblia também nos fala acerca disso, quando um espírito de enganação, de engano, estava sobre alguns profetas. Muitas dessas pessoas que se dizem usadas por Deus, no fundo, as mesmas estão trazendo para si um desejo seu. É como se a vontade dele fosse soberana e que o desejo dele, que assim ele almeja, se concretizasse. E para ratificar ou para autenticar esse desejo, eles usam o nome daquele que está acima de todo nome, né? Nada melhor do que você vender um produto e você dar a origem desse produto. Infelizmente, hoje muitas pessoas estão mercantilizando a fé e usam o nome de Deus como uma forma de patrocinar, né? Onde a Bíblia nos fala que as profecias, quando as mesmas vêm da parte de Deus, elas se cumprem. E há sérias advertências acerca daqueles que falam em nome de Deus e as mesmas não se cumprem. Você encontra isso no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Jeremias. Então, o que nós acabamos de ouvir, eu não tenho nenhum receio de falar, foi uma aberração de alguém que sabe mexer com as palavras, mexer com o emocional das pessoas. E nós vivemos hoje uma carência muito grande, uma carência de afetividade das pessoas, nós vivemos uma carência de respeito à questão financeira. E quando surge alguém falando coisas que vêm na expectativa de saciar um desejo, realizar um sonho, as pessoas aceitam. Então, tomando por base no que a Bíblia diz, isso aí foi mais uma profecia, né? Foi mais um desejo do homem que não se cumpriu, porque não foi vinda da parte de Deus. Vinda da parte de Deus. Então, infelizmente, nós não nos cansaremos de ouvir muitas outras que virão, porque eu não tenho a menor dúvida que digo isso com toda a convicção do meu coração. O espírito de engano que habitava, que vinha na vida dos que se diziam profetas de Deus no Antigo Testamento, então, por que não dizer também no Novo Testamento, infelizmente esse mesmo espírito está atuando na vida de muitas pessoas. Amém. Agora eu queria a opinião do pastor Wagner. O pastor Wagner queria comentar. Amém. Excelente. Eu queria primeiramente me atentar e explicar um pouco sobre, de fato, quem eram os profetas também, né? Porque essa palavra profetas, ela surge no Antigo Testamento, primeiramente. E nós podemos identificar ali que havia profetas da fala e os profetas da escrita. Quem eram os profetas da escrita? Eram aqueles que escreviam livros, está lá alguns deles, como Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e todos os outros profetas, conhecidos como também os profetas menores. E aqueles homens, eles vão ali escrever livros, e vai até o livro de Malaquias. Ali é o último profeta do Antigo Testamento. Mas também havia os profetas da fala, que foram aqueles outros profetas que também eram importantes no meio do povo de Israel, mas que não receberam livros com seus nomes, eles não escreveram livros, mas eles falaram em nome de Deus. Aí tem o exemplo de Elias, Eliseu, Natã, Gade e outros também. Então, estes homens no Antigo Testamento, eles eram conhecidos como aqueles que falavam a mensagem de Deus. Eles traziam a palavra de Deus ao povo. Esses eram os profetas do Antigo Testamento. Agora, havia um critério muito importante e interessante também. Um profeta não podia de maneira nenhuma errar. Ele não poderia cometer erros em sua profecia. Ele não poderia profetizar e não se cumprir. A sua profecia tinha que ser 100% correta. Se não se cumprisse aquela profecia,
A palavra de Deus diz que ele não era um profeta enviado por Deus. E que de fato Deus não havia falado por intermédio dele. Jeremias, como o pastor Supra citou, no capítulo 23, vai falar sobre isso. No verso 21 e 22. Diz assim o profeta Jeremias: não mandei esses profetas. Contudo, eles foram correndo. Não lhes falei. Contudo, eles profetizaram. Mas, se eu tivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir minhas palavras, e o teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Fica claro aqui a exigência básica para ser um profeta do Senhor. Qual é? Primeiramente, está no conselho de Deus. Está dentro da vontade de Deus. Não falar por si mesmo. Em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 20, diz assim: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em meu nome, ou nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em meu nome, no nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor, esta é a palavra que o Senhor não falou, porque com soberba falou o profeta. Então não tenha temor deles. Então preste bem atenção que a maioria desses profetas hoje da atualidade, eles estão totalmente fora daquilo que de fato a Bíblia conhece no Antigo Testamento sobre quem eram os profetas. E eu ainda nem falei do Novo Testamento. Acho que daqui a pouco talvez eu venha falar um pouco mais sobre aqueles que profetizavam no Novo Testamento. Não é isso, pastor Supra? Que fica bem claro, a gente presencia, é que está faltando na vida dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres que pretensamente se intitulam vozes proféticas vindas de Deus, é que eles perderam uma das coisas mais essenciais que pode existir na vida de um homem, independentemente da fé que ele professa. Perderam o temor de Deus. Enquanto no Antigo Testamento, como foi lido pelo pastor Wagner, os profetas levantados por Deus falavam com temor à palavra, e falavam quando os mesmos eram orientados pelo próprio Deus. O que nós vemos hoje é exatamente essa falta de compromisso, primeiramente com Deus, e segundo com a sua palavra. Não há por parte dos chamados os profetas da atualidade nenhum compromisso com a palavra. Porque se tivessem de fato compromisso com a palavra, eles só falariam quando de fato Deus falasse por intermédio deles. O livro do Hebreus, no capítulo de número 31, uma advertência por parte do autor dos Hebreus, falando exatamente acerca disso. Lá no capítulo 10, no versículo 31, diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os profetas da atualidade esquecem deste versículo, porque se de fato atentar-se para esta realidade na qual a Bíblia Sagrada nos fala, pensariam não apenas uma, mas pensariam 2, 3, 4 vezes para falar em nome de Deus. Perderam o temor. Perderam o temor e hoje falam de maneira descarada, podemos assim dizer, falam e se autodenominam como profetas de Deus, e ainda colocam por parte, e na vida das pessoas que estão ouvindo, colocam sobre eles o temor. Você vai duvidar daquilo que o profeta de Deus está falando? E ai daquele, né, que venham contra-argumentar, ou duvidar, ou descrer daquilo que o profeta está falando.